Está escrito: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Esse primeiro versículo aqui, Paulo, ele nos instrui algo muito interessante. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós levantamos a nossa mão em público, na igreja, viemos até a frente, fizemos aquela oração que é padrão das igrejas, depois que Charles Finney instituiu essa oração. Eu não sei se os irmãos sabem, fica com uma curiosidade. Essa oração que a gente faz para aceitar Jesus, não está na Bíblia. Você nunca viu isso em nenhum lugar da Bíblia, nem vai ver. E até 1800, por volta disso, ninguém fazia essa oração de aceitar Jesus publicamente. Sabe aquele negócio que a gente faz? Quem quer aceitar Jesus, a pessoa vem para frente, ora comigo. Senhor Jesus, eu te recebo, eu te recebo. Sabe essa oração? Isso aconteceu a partir de um grande evangelista, um grande pregador, um homem de Deus, chamado Charles Finney, que ele pregava a palavra lá nos Estados Unidos, em vários lugares, e esse cara tem cada história assombrosa. Ele era um homem extremamente usado por Deus, no sobrenatural, e ele era um homem de oração. O sobrenatural e a oração, elas andam de mãos dadas. Há alguns eventos que ele descreve no livro dele, um pequeno livrinho que uma vez eu li, o irmão Moisés me emprestou, narra alguns fatos interessantes. Um deles, se eu lembro de cabeça, os detalhes com certeza não vão ser exatamente assim, mas ele ia até uma cidade e ele mandava, antes dele chegar nessa cidade, ele mandava um pupilo dele, um discípulo dele, para orar por aquela cidade, iniciar os trabalhos ali, e ele ficava à distância na sua outra cidade orando. Quando ele chegava lá, ele saía pelas ruas anunciando a palavra de Deus. E as pessoas achavam aquilo muito, novo, inovador, porque ele anunciava de uma maneira diferente. Nessa época, Jonathan Edwards, que era um grande pregador também, ele lia as mensagens deles, igual eu falei na célula para vocês, lendo. Ele pegava uma carta e saía lendo, e as cartas deles eram fundamentais, muito forte. Tem uma ministração de Jonathan Edwards, chama Pecadores na Mão de Deus Irado, procurem no YouTube depois. As pessoas falam que quando ouviram essa mensagem que ele lia, enquanto ele lia, à luz de velas, o povo sentado nas cadeiras começava a se tremer, cair no chão, aterrorizados pela ira de Deus. Então, o costume das pessoas nessa época, que os principais pregadores nessa época eram pessoas que liam cartas. Mas Charles Finney, ele ia até as cidades, pregando para todos, ao ar livre, juntando um auditório, observando as pessoas. Depois ele juntava as pessoas no auditório e começava a falar: eu te vi fazer isso na rua, arrependa-se. Ele apontava para as pessoas e apontava os pecados das pessoas. Se fizesse isso hoje ia dar briga. Mas sabe o que é interessante? As pessoas caíam ajoelhadas no chão, chorando, porque eles sentiam o Espírito Santo tocar na vida delas. Não era só Charles Finney falando para eles se arrepender, era o Espírito Santo, através de Charles Finney, falando para o pessoal se arrepender. E aí, ele instituiu essa oração que nós fazemos até hoje, chamar a pessoa para frente e orar junto com ela para que ela aceite Jesus. Só que quando a gente aceita Jesus, uma coisa que muitas vezes a gente não tem noção, mas quando você é batizado, é por isso que o batismo é tão importante, porque é um sacramento que Jesus instituiu, a gente deve obedecer, e a gente tem isso mais vívido na mente quando nós descemos as águas. É que a partir daquele momento nós morremos para essa vida. Você foi afogado naquele rio, nasceu um novo homem, a imagem e semelhança de Jesus. E é isso que Paulo fala nesse primeiro versículo de Colossenses. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, ou seja, depois que vocês nasceram de novo, creram em Jesus, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Meu irmão, o que você tem olhado? Para onde você tem planejado? O que os seus olhos têm alcançado? Naquilo que você tem fito os seus olhos, revela a maneira e quem você serve, a maneira pela qual você vive. Se eu te perguntasse nessa noite, quais são os seus planos de vida? Quais são as suas metas de existência na Terra? Você me falaria casar, ter filhos, arranjar um emprego, se formar,
Você me responderia alguma dessas coisas? Deixa eu te falar, você está olhando para o lugar errado. Colossenses aqui, Paulo, através dessa carta, nos manda olhar, manter os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. E como a gente consegue manter os nossos olhos fixos no Senhor o tempo todo? O versículo 2 vai falar, ó, versículo 2. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Isso aqui é uma das verdades fundamentais que todo cristão deveria levar em consideração. A nossa mente é um lugar de batalha espiritual. É na nossa mente, na nossa consciência, chame da maneira que você achar melhor, que Satanás vai soprar tentando nos enganar, que o Espírito Santo vai falar tentando nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É na nossa mente que mora a chave da vitória e da derrota nas nossas vidas. O que você tem pensado? Você tem pensado em, nossa, eu não dou conta, eu sou miserável, eu sou burro, eu não consigo, eu não posso. Você tem pensado dessa maneira? Você tem pensado, eu quero dinheiro, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero isso, eu quero aquilo. Você tem pensado dessa maneira? Paulo nos exorta a pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Você tem que passar o dia inteiro, meu irmão, focado naquilo que de fato tem valor, que são as coisas celestiais. Entristece demais o meu coração quando eu sento numa roda com cristãos, não é mundano não. E nessa roda só se fala de uma coisa: dinheiro, trabalho. Dá vontade de pegar alguém pelo pescoço, torcer e falar: você é tolo, você é filho de Deus, recebeu tudo gratuitamente. E sua maneira de viver, e suas metas de vida, e seu desejo habitual e ordinário no cotidiano é trabalho e dinheiro. Meu irmão, se você senta para conversar com um cristão e ele só fala de coisas terrenas, e ele só fala de coisas do presente século, esse cara ainda não tem a vida completamente transformada. Ele é um novo convertido ou ele é um lobo. Porque aquele que vive para o Senhor de fato, ele tem a mente, o pensamento e os lábios voltados para as coisas que são do alto. Ele é como sabe aquela bucha de pia, que você vai lavar uma pia quando está sujo, sua louça? Cheia, aquela bucha cheia de água e sabão, só de se encostar assim, você já suja a mão do sabão. O cristão deveria ser assim, cheio da palavra de Deus, e a pessoa que chega próximo de você acaba recebendo um pouquinho. No devocional dessa semana eu mandei um versículo para vocês, quem ouviu o áudio aí, de Jeremias 15:19, que o Senhor fala para o profeta Jeremias o seguinte: Jeremias, você os influenciará e não se deixará ser influenciado por eles. Não basta, meus irmãos, não basta você só viver de maneira santa e digna do Senhor. Você tem que passar isso para as outras pessoas também. As pessoas têm que ver que você tem um olhar diferente delas, que você anda na contramão do mundo, enquanto elas pensam em dinheiro, enquanto elas pensam em sexo, enquanto elas pensam em todo tipo de coisa ruim ou neutra. Porque tem coisas que são neutras: futebol, vida terrena, casamento, são até bênçãos inclusive. Enquanto as pessoas só pensam nisso, você está pensando nas coisas que são do alto. Você tem sempre uma palavra de incentivo, você tem uma palavra da verdade, você está falando das Sagradas Escrituras. Quando você não tem a oportunidade de falar, até porque você tem que vigiar nisso para não ser um chatão, porque também a gente não pode ir para extremos. A pessoa chega para você: bom dia, Kesley. Bom dia, meu irmão, Jesus Cristo vive, não sei o que. A pessoa vai te achar um chatão de galocha, não vai querer nem conversar com você. Você tem que ter sabedoria até para falar de Jesus. Você fala: bom dia, meu querido, como é que você está? Beleza? Beleza. Aí você puxa. Eu sempre uso essa técnica. Eu descubro o que a pessoa gosta. Se é um rapaz que gosta de futebol, eu falo: e o seu time? E o Flamengo? E o São Paulo? Como é que ganhou ontem? Não ganhou. Nossa, é muito ruim, né? Aí eu vou conversando, criando uma amizade. Quando a pessoa me dá abertura, aí eu meto a palavra. Eu começo a mostrar para ela aquilo que eu vivo, focado, onde os meus olhos estão. E aí eu vou convencendo ela aos poucos no caminho da verdade. E quando eu não tenho nenhum tipo de abertura, sabe o que eu faço? Lá no meu trabalho, por exemplo, eu estou sempre cantarolando hinos. Eu não estou nem aí.
O pessoal pode rir de mim, zombar de mim, não estou nem aí, eu estou no meu trabalho lá. O único que é digno de receber. Henrique, vem cá, eu vou lá. Faz isso, tal coisa, tá bem. Aí eu, ei, eterno, andando pelos corredores da prefeitura, eu cantando hino. E se o povo zomba de mim, ri de mim, eu não estou nem aí, eu estou doido para alguém falar assim, nossa, que música bonita, me explica o que fala essa letra. Um dia vai acontecer, eu creio em nome de Jesus, eu vou estar pronto para falar. E já chegaram para mim na prefeitura pedindo oração, eu acho que porque, eu não sei se ouviram eu cantando, porque já conhece que eu sou crente. Mas eu mostro para todo mundo que o meu foco não está nas coisas dessa terra, meu foco está no alto. Porque eu penso em Jesus o dia inteiro, eu canto sobre Jesus, eu converso com Jesus, eu leio a palavra o tempo todo. É isso que a gente deve fazer, buscar fazer. E é o que eu busco fazer. A gente fala, tem dia que nós não buscamos o Senhor como deveríamos, mas esse deve ser o nosso objetivo de vida. É isso que Paulo nos exorta aí. Pense nas coisas do alto. Meu irmão, olha só, Filipenses 4:8, na versão NVI, o apóstolo Paulo também dá uma diretriz muito clara. O que você deve pensar? O que são as coisas no alto que você deve pensar? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você tem que pensar, meu irmão, olha só, no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é amável. E o que é correto, verdadeiro, nobre, amável, o que é? Me responda aí, grita alguém aí, quem sabe? O que é correto, verdadeiro, nobre, amável, o que é? Ou quem é? Jesus. E Jesus, segundo João 1:1, Ele é a palavra. Ou seja, você tem que estar com isso aqui na mente o dia inteiro. Salmo 119, o salmista diz algo incrível. Salmo 119, 97, versão NTLH. Como eu amo tua lei, penso nela o dia todo. No Salmo 1 também, medito nela o dia e noite. O dia inteiro. O homem de Deus tem que estar pensando nas Sagradas Escrituras, nas verdades da palavra de Deus. Irmão, se você não lê a Bíblia, como é que você vai pensar nas coisas da Bíblia? E se você não pensa nas coisas da Bíblia, como você vai viver nessa terra de maneira digna do Senhor? Focado nas coisas do alto. É impossível você viver focado nas coisas do alto, que é o que a gente está lendo aqui, que é para você viver. Você tem que viver focado nas coisas do alto, olhando e pensando nas coisas do alto. É impossível você fazer isso se você não ler a Bíblia. Porque você não tem o que pensar. Você vai focar para quê? Olhar para onde? Nossa única métrica para conhecer o Senhor é a palavra dEle. Se alguém chega até você tentando oferecer um conhecimento de Deus que vai contra a palavra, ele não está oferecendo Deus, não. Está oferecendo outra coisa, um ídolo. Então, meu irmão, semana após semana eu venho aqui e falo, leia uma Bíblia, leia uma Bíblia, leia uma Bíblia. Eu testifico isso com a minha própria vida. Eu era um antes de ler a Bíblia, eu sou outro depois de ler a Bíblia. Eu não estou falando tipo assim, ler um pouquinho ali, aqui, acolá, porque isso eu sempre fiz, eu cresci na igreja. Mas quando na minha adolescência, não sei quando eu tinha, uns 15, eu peguei a Bíblia para ler ela toda. Li de Gênesis a Apocalipse. Minha vida mudou. Mudou. Eu tive outra compreensão de quem é Deus. Eu pensava que Deus era um, quando eu li a Bíblia, eu falei, nossa, Deus é completamente diferente do que eu pensava. Irmão, você pode estar na igreja, indo todos os cultos, chorando durante os louvores, mas você adora um ídolo. Sabe por quê? O que é um ídolo? O que é? É uma imagem falsa de um Deus verdadeiro. Quem você está adorando? É o Deus verdadeiro ou uma imagem que você criou desse Deus verdadeiro? Se você não sabe quem é esse Deus, você está adorando quem? Até para adorar a gente precisa saber quem a gente está adorando. Como a gente está adorando? Jeová, Rafá, Jirê. Eu até orei o significado dessas palavras. Vocês sabem o que cantaram? Vocês estão cantando o que então? Se você não sabe o que significa, está cantando por quê? Meus queridos, a gente tem que levar as coisas a sério. Olha só, versículo 3, ele vai seguir.
pois vocês morreram para essa vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Nós temos a verdadeira vida, meus queridos. E ela está escondida em Cristo. Lá em Mateus, capítulo 23, eu lembro o versículo. Jesus estava indo para descer a Jerusalém. E aí, ele chegando a Jerusalém, ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu não tentei colocar você debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com seus pintinhos, mas vocês me rejeitaram. E ele chorou sobre Jerusalém. Irmão, o que o versículo 3 do capítulo 3 está falando aqui é que nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Na minha mente é essa a imagem que vem. Jesus é como se fosse uma galinha e nós os pintinhos debaixo dele. É como se Deus, nós estamos escondidos nele, debaixo das suas asas, da sua proteção. Quando Satanás olha para nós, ele está olhando para Cristo, porque nós estamos escondidos nele. Então você não tem que ter medo do diabo não, medo de escuro. Tem crente que tem medo de escuro. Vigia, crente. Você está escondido em Cristo. Se alguém olha para você, se alguém te persegue, está perseguindo Cristo. Se de fato você está em Cristo, né? Mas se você está, meu irmão, nada pode te parar. É o próprio Jesus que te protege, é o próprio Jesus que cuida da sua vida. O seu futuro pertence a Ele. Está temendo por quê? Ele que te protege, Ele cuida de você, Ele te mostra o caminho, Ele te dá comida na boca. É o que os animais fazem. É o que Ele prometeu nos fazer. Lá em Mateus 6. Não é preocupar com o que comer, vestir, com o futuro. Não, quem preocupa com essas coisas, sabe quem? Os pagãos, é o que Jesus fala. Você, filho de Deus, tem que se preocupar em conhecer Ele, em buscar o seu reino e sua justiça em primeiro lugar. Todo o resto vai vir correndo atrás de você. É promessa de Jesus. E vai se cumprir. Então, temer para quê? Versículo 4. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Isso aqui é um mistério tremendo. Na segunda volta de Jesus, Jesus vai vir para reinar. E nós reinaremos com Ele. Meu irmão, isso aqui é... O que é isso? Nós reinaremos com Cristo Jesus. Ele vai vir no milênio, sentar no seu trono. Nós reinaremos com Ele sobre toda a terra. Meu irmão, você é um jovem de Paula Cândido. Você mora no Garapa, no 3 de Maio, sei lá onde, na Andorinha. Você mora onde talvez as pessoas nem valorizam. Você é uma pessoa que ninguém escuta, ninguém quer saber, ouvir sua opinião. Então, as pessoas apontam para você, você te ridiculariza. Mas no milênio, se você morrer vivendo para Jesus, você vai governar o mundo inteiro com Jesus. Que doideira, meu irmão. Você vai ser maior que Bolsonaro, que Lula, que Trump, que qualquer governante que existe. Que doideira, meu irmão. Isso se você permanecer com Cristo até o fim. Versículo 5, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Aí, para isso, façam morrer agora os pecados que ele vai falar, Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza e da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Irmão, moralidade sexual, impureza, paixão sensual, desejos maus, são todos pecados de origem que vem do sexo. O jovem peca demais nisso. Homens e mulheres também. Eu vi uma estatística aí uma vez que eu falei, misericórdia. Eu não lembro o número exato, mas tipo assim, 60% dos jovens dentro da igreja estão afundados na pornografia, na masturbação. E vem aos cultos. E na aparência de todo mundo é crente. E às vezes até prega. Tem escândalos aí de pastores
Eu estava vindo com a Esther contando um caso de um homem de Deus, que quando ele já era pregador, pastor, meu irmão, e era usado por Deus, colocava a mão na cabeça da pessoa, a pessoa era curada, não tinha olho, criava olho. Tem vídeo disso. Dessa época que ele fazia coisa errada, ele orava pela pessoa, a pessoa teve o olho curado. Não andava, começou a andar, andava de cadeira de rosa, levantou, batizava as pessoas no Espírito. Um homem completamente usado, as pessoas achavam que ele era um homem de Deus. Mas na realidade, é o pastor Hernani Santos. Hoje ele é um homem de Deus de fato. Na realidade, ele estava fundado na pornografia. Ele ia para os eventos, curava, pregava, chegava em casa, abria o celular, o notebook e ficava 5 horas vendo pornografia. E aí ele não gostava daquilo, ele chorava, assim, eu não quero, por favor, me tira disso. Mas continuava a fazer. E aí um dia ele conta, essa história é doida demais. De madrugada, o filho dele pediu para ele buscar um copo d'água. Ele saiu do quarto e foi pegar o copo d'água. Quando chegou na sala dele, ele viu uma criança, de madrugada, na casa dele. E a criança fez assim para ele. Shhh! E subiu correndo para o quarto dele. Ele foi atrás. A criança apontou para a mulher, para o filho dele e falou assim: se Jesus voltasse hoje, eles iriam para o céu. Apontou para ele: se Jesus voltasse hoje, você iria para o inferno. Aí esse pregador disse que ele não conseguiu nem dormir, que ele chorava tanto que ele teve que usar um aparelho para conseguir respirar. E aí ele entrou no outro dia nas suas redes sociais e escreveu assim: meus irmãos, não farei mais agenda esse ano, porque estou viciado em pornografia. E publicou. É isso que tem que fazer, meu irmão. Seu pecado é escandaloso, seu arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto. E aí o que aconteceu? Se arrependeu, teve um momento de tratamento, Deus ajudou, levantou homens, como o pastor Luciano Subirá, que começou a ajudar ele. E aí ele se levantou, venceu a pornografia e hoje é muito mais usado que era naquela época. Em nome de Deus, procurem Hernani Santos. Ele tem pregações, ensinos incríveis. Então, a imoralidade sexual, os desejos maus, eles são, infelizmente, presentes no meio do povo de Deus. Meu irmão, e se você vacila, peca nisso, arrependa-se. Porque é o que a gente vai ver aí, ó. Eu vou ler o versículo 6 aí, ó. Por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-las quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. É por causa disso que a ira de Deus vem sobre você e te esmaga e te humilha. Lembra do pecado de Davi? Pegou a mulher do outro. O que Deus fez? Davi, seu filho vai morrer. A espada nunca se apartará de sua casa. E aquilo que você fez em secreto, eu te humilharei em público. Se você peca nessa área sexual, meu irmão, morra de medo. Tema. Porque Deus odeia os pecados sexuais. Porque ele é um pecado contra o corpo. E o seu corpo é a habitação do Espírito Santo. É isso que esse pastor Hernani Santos fala. Nós temos que morrer de medo. Temos que chorar amargamente pelos nossos pecados. Chorar, chorar, chorar. Porque aí nós vamos nos arrepender e aí haverá perdão de pecados. Meu irmão, não está escrito na Bíblia o seguinte: peça perdão a Deus e está tranquilo. E ele esqueceu os seus pecados. Não. Está escrito: arrependei-vos para que seus pecados sejam cancelados. Arrependimento e pedir perdão são coisas diferentes. Qualquer um pode falar: Jesus, desculpa, me perdoa. Normalmente isso está relacionado a remorso. Você sabe que fez alguma coisa errada, vai começar a chorar, vai começar não sei o quê. Desculpa, mas volta a cometer o mesmo pecado. Isso não é arrependimento. Arrependimento é chorar, pedir perdão e mudar. Se você fala: Jesus, desculpa aí, mas volta a cometer o pecado dia após dia, volta a se masturbar, volta a ver pornografia, volta a ver coisas impróprias no celular, que é o pecado da lascívia, né? Às vezes você nem pode nem se tocar, mas só de ver uma imagem sensual ali, ficar admirando aquilo ali já é pecado. Lascívia, sensualidade. Você pede desculpa, mas volta a cometer dia após dia, meu irmão, isso não é arrependimento não, e a ira de Deus está sobre você.
Arrependa-se. Se você se arrepender, se você chorar, buscar a ajuda do Senhor, Ele vai te ajudar a libertar desse pecado. Você será perdoado. E nenhuma acusação mais está sobre você. A ira de Deus não está mais sobre você, mas como uma galinha junto aos seus pintinhos, é Ele cuidando de você. Ele te ama. Ele vai te ajudar a se libertar disso. Mas você tem que querer. Você não tem que ter vergonha, não. Qual que é o problema das pessoas que pecam nessa área? Tem vergonha. O que esse pastor fez? Publicou na rede social dele. Ele já era um pregador super conhecido. Gente, estou me afastando. Estou viciado em pornografia. E você não precisa publicar nas redes sociais. Você não é um pregador, você não é um pastor. Mas você está com dificuldade de fazer isso? Vem até mim. Henrique, se você for homem. Henrique, estou com esse problema. Eu vou orar por você. A gente vai junto nessa batalha. E a bênção de Deus vai estar com você. Agora, se você peca e não fala para ninguém, fica guardando isso, e aí, mais cedo ou mais tarde vai voltar a acontecer, meu irmão. Peça ajuda minha, eu estou aqui para te ajudar. Se você é menina, peça ajuda para Esther. E Jesus vai te ajudar, porque Ele te ama. É Ele que nos ajuda a vencer o pecado. Ele vai falar de outros pecados, versículo 7. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo, mas agora, versículo 8. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. A gente já fez uma série de pregações sobre cada um desses pecados. A ira, meu irmão, você tem raiva das pessoas. A pessoa faz alguma coisa que você até arranja os dentes, até fecha a mão, doido para dar um... Na sua mente, você imagina agredindo essa pessoa, meu irmão, ira. Isso não é coisa de crente, não. Raiva, maldade, que tipo de pensamento está dentro de você, meu irmão? Pensamentos de bênção em relação às pessoas, ou projetando e arquitetando mal. Você ri da desgraça alheia, ou você chora. Eu vejo hoje os crentes. Eu vou falar sobre isso. Deus está me ministrando muito no meu coração para pregar sobre zombaria. Mais cedo ou mais tarde vocês vão me ver pregando, se Deus me permitir, sobre zombaria. Mas a gente está numa geração muito esquisita. Jesus, eu acabei de falar para vocês, chorou sobre Jerusalém, porque os fariseus, os homens de lá, os homens comuns até, eles não receberam Ele como Messias. Ele chorou. Os crentes de hoje em dia veem gente fazendo coisa errada, e zomba, e ri, e caçoa. Meu irmão, é para a gente chorar, é para a gente ter raiva, qualquer outra coisa, menos zombar, menos achar graça. Isso é maldade. Ele vai falar da maledicência. Vocês ouviram pregando lá no Ponte recentemente. Falar mal dos outros é pecado. Ah, mas é verdade, é pecado. Mas não falei pela frente, não foi pelas costas. É pecado. É algo negativo? Não fale. Cale a boca. Fale coisas só positivas das pessoas e para outras pessoas. O contrário disso é maledicência, é pecado, meu irmão. É difícil demais. Esse aqui talvez é mais difícil. Porque coça na ponta da língua. Na ponta da língua, vontade de falar mal das pessoas. Mas que Deus dê misericórdia de nós e vencer esse pecado. Você tem que lutar contra isso, meu querido. Linguagem obscena, palavrão. Se é crente fala palavrão, meu irmão, palavrão é pecado. Isso, quem fala palavrão, quem faz tudo isso aqui, está olhando para as coisas dessa terra, vivendo para as coisas dessa terra. Você vive para o alto, você não vai tolerar o palavrão, não. Você não vai tolerar palavras obscenas. Nem o palavrão, mas até escolhas de palavras. Meu irmão, eu não gosto de falar nem coisas assim que nem errado necessariamente, não é palavrão. Vou dar um exemplo aqui. Coisas pequenas como, em vez de falar, o que as pessoas falam, não consigo nem falar, me perdoe, merda, em vez de falar isso, eu falo cocô. As pessoas falam isso, crente falando isso. Os crentes hoje em dia, eu vou falar para que os irmãos entendam, viado, vem cá, pelo amor de Deus, meu irmão, você é crente, isso não é linguagem de crente, não. Isso é comum demais aqui em Minas Gerais. Lá em São Paulo o povo fala assim, fala outras coisas, né? Mas coisa até pior. No Rio de Janeiro, então, misericórdia. Mas aqui o mineiro fala isso. Meu irmão, isso não é linguagem de crente, não. Se você falar isso, arrependa-se. Arrependa-se, meu querido. Isso é linguagem obscena, palavrão, tudo que não provém do Senhor.
não fale. Sabe, esse aqui é palavrão, as pessoas não sabem o que é palavrão. Fala assim, como que eu falo isso? Eu escuto muito vocês falando. Como que eu falo isso? Ó, vou trocar a primeira palavra, vocês vão entender. A pessoa, nossa, estou passando por tal situação. Você fala, é soda, com F. Entenderam a palavra que eu ia dizer? Isso é palavrão. Palavrão. Não fala isso não. Ó, versículo 9, também vou falar sobre outro pecado da língua. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza, de todas as suas práticas perversas. Mentir é pecado. Quando você mente, você está falando a linguagem de Satanás. Ó, quando a gente fala em línguas, vocês me veem falando em línguas aqui, eu não vou falar porque a língua é para mim mesmo, não é para vocês, a não ser que haja interpretação. Então quando eu falo em línguas, eu estou falando a linguagem do Espírito Santo. Agora quando eu minto, eu estou falando a linguagem de Satanás. A mentira é como se você estivesse falando em línguas para Satanás. Você entende o peso disso? Imagina alguém falando em línguas para Satanás, é quando você está mentindo. O povo mente por tanta pouca coisa. Misericórdia, meus queridos. Tem que ter temor. Mas mentira é mentira. Claro, tem brincadeira. Perguntaram uma vez aí pro pastor essa semana no Tadeu. Pastor, eu não posso brincar com a minha esposa não, falando uma coisa que não é verdade? Claro, é brincadeira. Aí logo depois você fala, não, brincadeira, desmente, é brincadeira. Agora o povo mente com umas coisas que, pelo amor de Deus, meu irmão, ainda que fosse muito importante, não deve mentir. Mas tem umas coisas tão minúsculas que as pessoas mentem. Lá no futebol a gente vê. A bola sai para a lateral, fala que não saiu. Pisa no pé, fala que... pelo amor de Deus. Eu tenho que controlar a minha ira quando isso acontece. Ai, meu Deus do céu, para quê, gente? E é umas coisas tão pequenas, gente, que a gente mente, não pode mentir. E não tá ok mentir, não. Me falaram uma vez, não, mas eu minto para proteger meus amigos. Meu irmão, use de sabedoria. Você não precisa entregar seus amigos, até porque dedurar os outros é feio. Isso não é algo cristão. Não fique falando que os outros fazem de errado. Nós temos que falar coisas boas das pessoas. Contradizer a maledicência. Mas você também não precisa mentir para proteger as pessoas, não. Desvia do assunto, vai embora. Omite. Omitir não é mentir. Omitir é você desviar do assunto, pular uma parte da história. Mas não minta. Versículo 10, revistam-se da sua nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornem semelhante a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu, gentil, olha só, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa e Ele vive em vocês. A gente está vivendo uma geração que o povo quer colocar o Cristo mulher, o Cristo preto, o Cristo japonês, para se sentir representado. Fica preocupado se Jesus era negro, se Jesus tinha olho azul, se Jesus era loiro. Meu irmão, isso não importa. Essa teoria identitária, pelo amor de Deus, meus queridos, não importa se você é incircuncidado, se é inculto, se é incivilizado, se é grego, se é judeu, é Cristo que importa. Tudo isso é irrelevante. Não caio nessa teoria mundana, progressista, que está se infiltrando na igreja. No último ano, na EBF, veio uma pessoa aqui falar para a Esther ali, falar para as crianças, não, tem que apresentar um Jesus de outras cores, porque aí as crianças negras vão se sentir representadas, porque aí as mulheres vão se sentir representadas, as menininhas, pelo amor de Deus, meus queridos. Não importa como Jesus era, importa que Ele vive, que Ele foi, que Ele é e que Ele será. Quem fica olhando para a cor de pele dos outros, quem fica olhando para o gênero dos outros, não conhece a palavra de Deus, porque essas coisas são irrelevantes. Versículo 12. Visto que Deus os escolheu para ser povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso aqui é coisa de crente. Olha só, Deus os escolheu para ser um povo santo e amado. Isso aqui dá até uma paz no meu coração. Revistam-se de compaixão. Compaixão, meu irmão, uma empatia. Deixa eu te explicar a diferença. Compaixão é quando você se coloca no lugar do outro e sente o que a pessoa sente. Empatia é quando você se coloca no lugar do outro e pensa o que a pessoa pensou. Pensar o que a pessoa pensa gera conformismo. E a gente não tolera pecado, não. A gente não tolera pecado. A gente ama e sente o que o pecador sente. Então,
Quando você vê alguém sofrendo, procure sentir a dor da pessoa. Você vê alguém chorando na rua, acalenta essa pessoa. Você vê um irmão cabisbaixo, triste, é seu dever ir lá ajudar essa pessoa, sentir compaixão por ela. Agora, se ela errou, não é para falar, nossa, no lugar dela eu faria a mesma coisa. Isso é errado, isso é empatia, é pecado. Não é para você tolerar o erro da pessoa, não. Para você sentir, mesmo que ela tenha errado, sinta a dor dela, a tristeza dela. O irmão chega para confessar um pecado para você, sinta a dor do arrependimento dela. É isso que eu estou falando, sinta compaixão. Bondade. Nós temos que ser bondosos em atitudes, em ações, em pensamentos. Humildade. Nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, colocar os outros em foco e não em nós. Coisas pequenas que eu sempre falo para vocês em relação à humildade. Várias pessoas aqui têm irmão. Dá o melhor pedaço da carne do dia para um sermão na hora do almoço. Eu não sei se era só comigo, mas quando eu ia almoçar, eu e meu irmão media até o tanto de suco cada um beber para tomar igualzinho. Só quem teve irmão sabe disso. Aí pega o copo maior, sabe? Essas coisas assim de egoísmo puro. Meu irmão, dá o melhor para o outro. Dá o melhor para o outro. Isso é humildade. Mansidão. A gente tem que ser manso. O contrário de raiva é mansidão. Sabe? De boa, tranquilo. Nada te abala, nada te deixa com raiva. Não. Isso aqui Deus tem que me trabalhar. Eu sou muito bravo. Oh Deus, tem misericórdia da minha vida. Mas nós temos que ser tranquilos, serenos. Nada pode nos abalar. Nada pode tirar a gente do equilíbrio. Paciência. A geração de hoje é muito sem paciência, meus queridos. Vocês têm que ser pacientes, perseverantes, até o final. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se que o Senhor os perdoou. Por que a gente perdoa alguém? Aqui está falando. Por que a gente perdoa alguém? Porque o Senhor já nos perdoou. Então você não perdoa a pessoa porque ela merece o seu perdão, não. Você perdoa porque Jesus te perdoou e quando você não merecia. Entendeu, meus queridos? Por isso que a gente tem que ser compreensivo. A gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Por acaso você não erra? Por acaso você não falha? Por acaso você não está sujeito a falar coisas que não deveria? O outro também. Se ele falou algo que te ofendeu, seja compreensivo, podia ser você. E perdoe, mesmo que foi algo muito grave, porque Jesus te perdoou de algo muito grave. É assim que a gente deve viver. E perdoar rápido. Você fala, não, eu perdoo, mas demora 3 dias para perdoar, meu irmão, misericórdia. A Bíblia diz, não põe o sol sobre sua ira. Você tem que perdoar alguém até o final do dia. Antes de dormir, você já tem que ter perdoado. Olha só, e se alguém te pediu perdão, você fala, sai para lá. Sabe o que você tem que fazer? É melhor perdoar na hora, porque depois você vai ter que pegar o seu celularzinho e ligar para a pessoa. E falar, me perdoa por não aceitar seu perdão. Aí você que fica devendo para a pessoa faz um sacanagem com você, você ainda tem que ligar pedindo perdão. Meu irmão, perdoa rápido. Escuta esse conselho. Perdoa rápido, é melhor para todo mundo. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Meus queridos, permitam que a paz reine em você. Por que eu sou tão desesperado? Você não permite que Jesus reine dentro de você? Você prefere olhar para as dificuldades, para o terror do dia a dia, para as tribulações, para a angústia, do que permitir que o Senhor reine dentro de você e a paz dele te inunde. Você olha mais para as coisas dessa terra do que para o alto. Você tem que permitir que a paz domine você. Você tem que permitir que o Espírito Santo domine você e ele te faça vencer o pecado e transbordar o fruto do Espírito. E sejam sempre agradecidos, sejam sempre felizes, alegres, grato o tempo todo. Está chovendo, glória a Deus, está sol, glória a Deus, está frio, glória a Deus. Versículo 16, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preenche a vida de vocês. Aquilo que nos preenche é só a mensagem de Jesus, meus irmãos. Se tem um vazio no peito, tá te faltando leitura bíblica. Quem já sentiu um vazio no peito? Eu já. Só eu? 3 pessoas, 4 pessoas só. Não, todo mundo. Você sentiu vazio no peito já? Falta isso aqui, Falta o preenchimento da mensagem a respeito de Cristo. Falta ler e conhecer o Senhor. Você está lendo pouco a Bíblia.
E aí ele vai falar, ó, em toda essa riqueza preenche a vida de vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Foi o que eu falei, de nem viver pensando na palavra, se enchendo da palavra e cantando ao Senhor com cânticos, agradecendo e dançando. Você dança para Jesus? Tem que dançar, meu irmão. Você tem que viver uma vida grata ao Senhor. Eu não sei você, mas quando eu fico feliz, eu tenho vontade de pular. Eu não fico assim, que legal, eu passei de ano. Você fica... Não, eu passei de ano. É com Jesus a mesma coisa. Oh, eu fui salvo. Eu era para ser escravo e eu fui salvo. E aí, depois disso aqui, tem instruções a respeito da família. Fala de esposa, fala de marido, fala de filho. Eu quero ler só o 20 do filho aqui, porque eu falei que isso é rápido, eu já estou falando demais. Mas eu quero só falar os versículos que eu queria realmente levar em consideração nessa noite, para que os irmãos entendam e vivam. Versículo 20, filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Meu irmão, você tem pai? Você tem pai? Então é seu dever como cristão obedecê-lo. Dever. Meu querido, é tão fácil obedecer. É nosso orgulho que não deixa obedecer. Mas é tão fácil. Difícil é quando você homem, for chefe de família e ter que dar ordem. Aí é difícil. Porque você fica com medo de dar ordem errado, de falar coisas que não deveria, de direcionar para onde não deveria. Nossa, é muita coisa na sua cabeça. Agora quando você é filho, meu irmão, é só obedecer. Pelo amor de Deus. É só sim senhor, sim senhora. Mas eu não quero. Meu irmão, você nasceu para ser servo. Você vai ser servo a vida inteira de alguém. Hoje você é servo do seu pai e de sua mãe. A mulher quando casar vai ser serva do seu marido. E você pela vida inteira vai ser servo de Deus. No sentido de serviço. Servo no sentido de serviço, de obedecer. Meu irmão, então do início ao fim da sua vida você vai ter que obedecer a alguém. Se você não gosta de obedecer, arrependa-se, isso é rebeldia. Você foi criado para ser servo. Repita comigo. Eu fui criado para ser servo. Então, meu irmão, seu pai te falou, ô Kesley, vai lá fora buscar um saco de cimento. Vai buscar um saco de cimento. Mas pai, acabei de deitar. Não, vai buscar, obedeça, calado. Você tem que obedecer, meu irmão. As autoridades governamentais, o imposto no Brasil é loucura. A nação está perecendo por causa de tanto imposto que cobra, está em Provérbios lá. Por isso que o Brasil é horrível, por causa dos impostos. Eu tenho certeza, eu creio firmemente que é por causa dos impostos, por causa de toda corrupção e maldade, mas os impostos principalmente. Mesmo que os impostos sejam terríveis, a gente tem que pagar, porque eles são autoridade, eles mandam em nós. A gente tem que obedecer, é sim. Seu pai pode ser um péssimo pai, uma péssima mãe, o que eu duvido, o adolescente gosta demais de reclamar de pai e mãe. Seus pais são maravilhosos, eles te dão tudo e você não agradece a eles. Vocês têm que ser agradecidos a Deus e a seus pais também. Lá em Provérbios diz o seguinte, que o filho deve a vida ao seu pai. Chega para o seu pai, aquele que dá o sustento do pão que você come todo dia. Faz isso, hoje ou amanhã. Dá um abraço no seu pai, bem forte, fala, pai, muito obrigado, porque o Senhor me traz comida em casa todos os dias para me comer. Muito obrigado porque o Senhor compra roupa para mim. Faz isso. Obedece a palavra de Deus. Seja agradecido ao seu pai hoje ou amanhã, quando ele estiver acordado. Não sei você, mas meu pai dorme bem cedo. Vai lá, dá um abração nele e fala, pai, muito obrigado por tudo que você tem feito para mim. Faz isso. Beleza? É um desafio que eu faço a vocês. Façam isso. E se você não mora com seu pai, como eu, quando você vê ele, faz. Eu vou tentar fazer, vou tentar lembrar para fazer. Tá bom, meu irmão? Nós temos que obedecer os nossos pais. E quando você casar, mulher, você vai ter que obedecer ao seu marido. Então, muito importante para você que é mulher, escolha bem com quem vai casar. Escolha bem, minha irmã. Porque se você casar com um homem ruim, um homem autoritário, nossa, sua vida vai ser difícil demais. Case com um homem de Deus, um servo de Jesus, que ele vai te direcionar da maneira correta. Ele não vai ser um peso, mas na verdade ele vai carregar o peso do relacionamento, da vida do casal. Então,
Escolha direitinho, minha irmã. Quando você for começar a namorar, quando você for casar, pense nisso. Será que ele vai ser um bom líder? Será que ele vai me direcionar para o caminho de Deus? Tomem muito cuidado com isso, meninas. Muito cuidado. E vocês, homens, quando casarem, sejam bondosos, amáveis com suas esposas. E não usem da autoridade que agora vocês têm. Passaram a vida inteira obedecendo. Agora vocês vão mandar. Não usem dessa autoridade para serem autoritários. Mas para serem compreensivos. Se seus pais fizeram alguma coisa com você que vocês não gostavam, não repete com suas esposas, com seus filhos, não. Ok? E aí, o último versículo que eu quero ler aqui, porque na verdade era o que me chamou a atenção, eu queria ter falado desde o início com vocês, ó. Olha só, 23, abre aí, Carol, porque, olha lá, 23, olha, muito bem. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, não para homens. Irmão, tudo que você fizer nessa vida, tudo, estudo, trabalho, sabe, qualquer coisa, por mais ínfima que seja, você não deve fazer como se fosse para homens, mas para Deus. Você não trabalha para o seu patrão, você tem que guardar isso na sua mente. Quando você for para o mercado de trabalho, você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu trabalho na prefeitura, quando eu vou atender alguém lá, recepcionar alguém, eu tenho que pensar sempre isso. Eu tenho que atender essa pessoa como se estivesse atendendo Jesus Cristo aqui. Como se Jesus Cristo viesse me pedir alguma informação. É assim que eu tenho que atender as pessoas no meu trabalho. Quando meu chefe me manda fazer algum relatório ou algo, eu tenho que fazer um relatório como se fosse Jesus me pedindo para fazer esse relatório. Minha irmã, se você limpa a casa, se eu for limpar a casa, você tem que limpar a casa como se estivesse limpando o palácio de Jesus. Meu irmão, se você estuda na sua escola, você tem que estudar, você tem que fazer provas, você tem que fazer trabalho como se o seu professor fosse Jesus. Como se aquele trabalho fosse acerca de Jesus e você estivesse testificando acerca dele para as pessoas. É uma ordem do Senhor. Vocês falaram lá quinta-feira, muitos de vocês que estão mal na escola, não sei o quê. Meu irmão, vocês estão errados. Vocês estão errados porque tudo que vocês fazem, seja o trabalho, faça tudo com bom ânimo, como se fosse para o Senhor, não para homens. Vocês estão estudando como se fosse para vocês, para o seu futuro. Se fosse só por isso, vocês já tinham que estudar muito. Vocês não querem ter uma boa vida? Vocês querem ter uma boa vida ou não? Então tem que estudar, vocês têm que tomar uma direção aí. Então só por isso você já devia estudar. Mas mesmo se você não valoriza a sua vida, e é tolice isso, você deve estudar para a glória de Deus. Deve fazer prova, trabalho, entregar tudo para a glória de Deus. Ah, mas eu não gosto, mas o professor me persegue, não importa. Seu patrão pode ser horrível quando você trabalhar, você faz como se fosse para Jesus. Seu professor pode ser chato, pode ser um ateu, serve ele, entrega os trabalhos, faz a prova para a glória de Jesus. Tenta sempre tirar a melhor nota para a glória de Jesus. Porque aí as pessoas vão olhar para você, como é que pode você tirar uma nota tão boa? Aí você fala, é Jesus, né? É Jesus. É isso, meus queridos. Os irmãos entenderam? Amém? Recebem a palavra dessa noite? Amém? Então fica de pé. Jesus Cristo, Supremo Deus e bondoso Pai, muito obrigado pelas verdades que aqui foram anunciadas, Pai. Pai, nós somos falhos. Muitas dessas ordens que o Senhor nos deu, nós não temos cumprido, Pai. Nós temos vivido demais com os olhos fitos na terra, com os pensamentos sobre as coisas do presente século. Estamos pensando em enriquecer, estamos pensando em casa, em piscina, estamos pensando em bicicleta, em carro, em moto, estamos pensando em várias coisas, Pai. Sendo que uma delas somente é necessária: conhecer o Senhor, te tornar conhecido. Que nossa mente, os nossos olhos, os nossos pensamentos venham estar focados somente em Ti. Porque nós já morremos, o velho homem já morreu, ele não existe mais. Ele não pode pensar mais. Quem pensa agora é o novo homem, o homem espiritual que habita em nós. Nós temos que olhar para as coisas celestiais e viver pelas coisas celestiais. E assim nós venceremos todo o pecado, os pecados sexuais, os pecados da língua. Senhor, tenha misericórdia dos meus irmãos. Se tem alguém escravizado pelo pecado sexual ou da língua, que o Senhor
Liberte agora, Pai. Liberte agora em nome de em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu declaro santidade sobre esse povo. Em nome de Jesus, que a mensagem venha ser entendida e praticada em nome de Jesus Cristo. Que nós venhamos ter, Pai, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Que nós venhamos demonstrar todo o fruto do Espírito. Que nós venhamos, Pai, sempre perdoar os nossos irmãos e viver sempre em amor, em paz. Porque estamos escondidos em Ti, Pai. Vamos temer o quê? Vamos ter medo de quê? Se Jesus está conosco. E Senhor, nos ajude como filhos, como servos, a viver em obediência aos nossos pais. Que nós venhamos, Pai, a partir de hoje, agir de maneira diferente em relação ao nosso pai e nossa mãe. Sermos sempre gratos, amorosos, sorridentes, prontos para obedecer. E que na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso trabalho, a gente dê o melhor, Pai. Porque sabemos que nós estamos vivendo e trabalhando, não para homens, mas para Ti. E o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o serviço, Pai. O Senhor é digno do nosso melhor. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe, Pai. Em nome de Jesus. Pai. Amém.